Boa noite, pessoal do Insta, o pessoal do Facebook, sejam todos bem-vindos. Eu vou aguardando as pessoas entrarem para que a gente comece o nosso bate-papo de hoje, tá bom? Então, vou esperando vocês entrarem. Só um pouquinho mais alto. Vamos lá. Boa noite a todos. Muito bom tê-los nessa noite fria, todos reunidos. E hoje vamos falar de um assunto. Então, esse aqui nós estamos em assuntos polêmicos, né? Já faz 2 semanas. Essa semana vai até o final, é polêmico todos os dias, e a semana que vem um pouquinho mais ainda, né? Então, eu vou esperando as pessoas entrarem para que a gente comece e eu explique para vocês o porquê que eu penso que é tão polêmico esse assunto. Tá? Então vamos esperar só mais um pouquinho, porque depois que eu começo a falar, aí tem que ter, né, Aí vocês já sabem, né? Então, boa noite. E aí a gente começa e se perde alguma coisinha, depois perde o fio da meada, como diz o pessoal, né? Então, vamos esperando. Hoje nós vamos falar... o nosso tema estava lá no post, falando sobre seres intraterrenos. Mas eu gostaria de fazer uma colocação a respeito disso. Nós vamos falar hoje especificamente dos magos negros. E aí eu vou explicar por que eu coloquei o termo intraterreno. Porque amanhã nós também vamos falar sobre esses seres intraterrenos e extraterrenos. E eu vou mostrar para vocês a diferença entre uma coisa e outra, tá? Então, hoje eu quero focar mesmo no tema magos negros, tá? Porque quando a gente fala em intraterrenos, pode dar um certo ruído aí, por conta até do assunto de amanhã. Então eu preferi que a gente focasse hoje nos magos negros, e amanhã eu falo um pouquinho dessa história, o porquê que às vezes se confunde intraterrenos com outros assim, tá bom? Boa noite, Renata, boa noite a todos aqueles que eu não vi, foram me dando boa noite, porque eu não estava olhando para a tela, eu estava olhando para o infinito. E olhos claros, né? Dizem que olhos claros é bonito, só que ele não é muito funcional, não. Então a gente tá aqui. Tem coisa que eu consigo ler, tem coisa que eu não consigo, mas estou me esforçando. Então, vamos lá? Vamos começar a falar sobre magos negros. Esse tema é um tema muito, muito interessante. Por quê? Porque para eu falar de magos negros, eu preciso contar uma história para vocês antes. Eu preciso que vocês entendam toda uma história, toda algo que veio antes, tá? Então eu vou introduzir alguns assuntos para vocês. Eu sei que talvez alguns já fiquem mais claros, outros não, por todas essas lives que a gente vem falando, então a gente vem conversando bastante a respeito de tudo isso. Mas se alguma coisa não ficar clara, depois vocês vão mandando perguntas e a gente vai respondendo as perguntas e a gente vai conseguindo esclarecer todas elas, tá bom? Ou senão eu já aviso, igual que a gente fala, a gente vai ter uma live disso e aí a gente vai ficar mais claro e tudo bem, tá? Então vamos lá. Primeiro eu preciso que vocês lembrem daquilo que eu ensinei para vocês a respeito da evolução planetária, tá bom? Então vamos pensar nisso. O nosso planeta, ele vai evoluindo. Então ele saiu lá de mundo primitivo, foi para provas e expiações, e agora ele entrou em regeneração planetária e ele vai continuar a evolução. Nós vamos ter uma live só para falar a respeito dessa evolução planetária. Mas é importante dizer que isso não acontece só no planeta Terra, isso acontece com todos os planetas de todos os sistemas, tá bom? Então, assim, e o que acontece? Quando nós estamos aqui, né, encarnados, e nós vamos acompanhando essa evolução planetária, o nosso corpo vai se sutilizando, o nosso espírito vai se sutilizando e a gente vai conseguindo evoluir moralmente, intelectualmente, até chegar num ponto de evolução que nós estamos contribuindo com o planeta, com a evolução do planeta, certo? Então, o planeta contribui com a nossa evolução e nós contribuímos com a evolução do planeta. Tá? Isso que a gente chama de interligação. Isso acontece em todos os planetas, tá? Em todos os planetas de todos os sistemas.
Afinal de contas, eu sei que nós até gostaríamos, talvez pelo nosso lado mais egóico, mais da vaidade, acreditar que só existimos nós no planeta como seres vivos. Mas na verdade não é bem assim. Então, assim, eu quero que vocês imaginem que em vários planetas foi acontecendo esta evolução. E espíritos foram se evoluindo e continuando trazendo, né, igual que a gente falou ontem, né, espíritos de luz, espíritos de sabedoria, espíritos superiores, foram contribuindo para que este planeta fosse evoluindo. Mas o que acontece com aqueles seres que não evoluem? Aqueles seres que não conseguem acompanhar a evolução do planeta? Então, esses seres são expurgados, nós chamamos de expurgo. E o que é o expurgo? O expurgo é quando o espírito não acompanha a evolução do planeta, ele é levado para um outro planeta que está num grau de evolução no qual ele consegue acompanhar, tá? Por castigo? Não, gente, por lei kármica. Lembra das leis que a gente falou das leis? Pela lei kármica, pela lei de causa e efeito, tá bom? Então, na verdade, quando os grandes arquitetos, né, eles permitem, né, que esses seres venham em planetas menos evoluídos para conseguir acompanhar, isso na verdade é um ato de amor, eles estão servindo a lei do amor, né? Para quê? Para que esses seres também consigam evoluir. Só que o que acontece? Muitos deles se negaram a vir em carne, encarnar. Então vamos lá, né? Então existem esses seres que não evoluíram, foram expurgados para planetas primitivos, tá bom? E aí eu quero trazer atenção para vocês para o nosso planeta. Vamos pegar o nosso planeta de exemplo, porque eu acho que fica muito mais fácil do que a gente ficar tão amplo desse jeito. Então vai lá no começo, nos primórdios do nosso planeta, vieram para cá, certo? Os primeiros espíritos que reencarnaram, ou seja, estavam lá da mônada, lembra da aula da mônada? Eles eram mônadas, se diferenciaram como espíritos, vieram para o nosso planeta, vivenciando a primeira vez como espíritos em carne, que a gente chama de primeira raça-mãe, tá? Eles vieram para cá. Ótimo, espíritos que vão começar a sua caminhada de evolução. Vieram espíritos missionários, espíritos sábios, para quê? Para ajudar, né, espíritos superiores, para ajudar na evolução do planeta. Ou seja, para trabalhar com a mentoria desses seres ainda tão primitivos, para que eles conseguissem adquirir conhecimento intelectual, conhecimento moral e ir crescendo dentro da evolução. Mas também vieram para esse planeta seres expurgados de outros, né, ainda pouco evoluídos. Alguns encarnaram, e aí nós temos alguns exemplos, né, de civilizações que são fantásticas, e a gente vê, nossa, como esses seres tão fantásticos conseguiram uma evolução. Então a gente fala dos egípcios, né, das próprias pirâmides, ou nós falamos dos mesopotâmios, nós falamos do povo inca, maia, com toda aquela tecnologia. Por quê? Porque eram seres que vieram de um planeta onde sim tinha conhecimento intelectual suficiente de engenharia, de arquitetura, para conseguir fazer tudo aquilo. Mas eles ainda não tinham um desenvolvimento moral, um desenvolvimento ético suficiente. Eles vieram para o nosso planeta para se lapidar. Mas eles aceitaram vir em carne, eles aceitaram encarnar e sofrer as leis kármicas, a estarem sobre a lei de causa e efeito. Eles se permitiram essa vivência, certo? E assim fomos evoluindo. Muitos ficaram no nosso planeta, né, para nos ajudar nesta evolução. Outros puderam reencarnar e voltar para o seu planeta, né, depois da sua vivência kármica de aprendizado aqui no nosso planeta. Mas o que acontece? Muitos seres, e aí eu preciso abrir um parêntese para vocês, né? Então, assim, em civilizações muito antigas, nós tínhamos muito conhecimento a respeito de muita coisa. Conhecimento esse que nós estamos tendo agora, certo? Então, conhecimento sobre manipulação da mente, sobre manipulação de energia, sobre manipulação de cristais, manipulação da terra, dos poderes magnéticos. Assim como nós estamos estudando, estamos aprendendo, em outras civilizações que já estavam num grau mais evoluído, eles também tinham
ordens. E eles chamavam de ordens iniciáticas, tá? Só para a gente ter um nome para aqui, só para a gente começar a falar isso. E existiam seres que iam muito pequenos estudar nessas ordens, nessas escolas iniciáticas. Para quê? Para que eles adquirissem conhecimento da manipulação, tanto da natureza humana, quanto da natureza em si, né? E eles eram chamados de magos. Então, esses magos que manipulavam energia, manipulavam elementos para criar remédios, para criar tecnologia, para ajudar no desenvolvimento do seu planeta. Então, eles se desenvolveram. O que acontece? Muitos desses seres, principalmente esses oriundos de Capela, Capela é um conglomerado de planetas, né, de estrelas. Esse conglomerado que já está um pouco mais evoluído, está mais à frente do que nós, em grau de evolução. Muitos desses seres que eram de lá, que faziam parte dessas ordens iniciáticas, né, cederam aquilo que nós também cedemos quando estamos em carne, que é o egoísmo, a vaidade. E eles começaram a perceber que talvez eles pudessem manipular todo esse conhecimento intelectual que eles estavam adquirindo, no lugar de usar para o bem, como todos os outros faziam, em nome do desenvolvimento do próprio planeta, em nome do desenvolvimento dos próprios seres ali, eles começaram a perceber que eles podiam manipular isso e trazer para eles benefícios físicos, benefícios energéticos, enfim. E aí eles foram para o lado do mal, eles acabaram indo para o lado do mal, tá? Só um minutinho. Sim, Alzira, eu vou pedir, gente, para vocês segurarem um pouquinho as perguntas até o final, mas assim, a Alzira perguntou se o espírito pode ter várias encarnações até atingir um total de evolução. Na verdade, pode não, ele tem várias encarnações, e quando eu digo várias, assim, não dá para calcular, tá, gente? Tem gente que calcula, faz um cálculo meio maluco, assim, mas não existe isso, tá bom? O espírito, ele pode dar um salto quântico, como a gente veio falando nas outras lives, e conseguir sair de um ponto e evoluir para outro, ou não, ou ele tem que viver várias e várias e várias encarnações para ele conseguir a sua evolução, tá bom? Então, esses seres lá, esses iniciáticos que acabaram, na verdade, sendo conduzido pela vaidade, sendo conduzido pelo egoísmo, ou por obter resultados a respeito de tudo isso, eles quando o planeta deles saiu de provas e expiações e entrou em regeneração planetária, que é exatamente este momento que estamos vivendo agora no nosso planeta, eles não puderam mais reencarnar naquele planeta, eles não puderam mais vir em carne naquele planeta. E aí eles foram convidados a se retirar do planeta, então eles foram expurgados do planeta, certo? E neste momento de expurgo do planeta, eles foram para um planeta menos evoluído. E qual era o planeta menos evoluído que estava mais próximo ali Você quer arrumar o microfone, Rô? Então pode tirar e arrumar, só um minutinho, gente, deixa eu arrumar o microfone. Tá baixinho, é isso? Pronto, gente, acho que agora ficou um pouco melhor, mais alto. Eu vou falar um pouquinho mais alto também, que talvez isso ajude. É que eu acabo me empolgando e aí eu vou falando, né, mais... Ótimo, né? Vou deixar a gente tonto desse jeito. Então vamos lá, vamos continuar falando. Eu tô super tortinha aqui, mas vamos lá, vamos tentar ir falando aqui. Então, a questão assim, esses seres que foram convidados, né, a se retirar pelo expurgo, né, deste planeta e ir para um outro planeta, o outro planeta foi o nosso planeta, o planeta Terra. Porque o planeta Terra estava ainda em forma primitiva. Então, quando, né, este planeta, todo esse conglomerado de Capela estava saindo de provas e expiações, entrando em regeneração, nós estávamos ainda em mundos primitivos, nós ainda estávamos como primitivos aqui. E esses seres foram convidados a vir para o nosso planeta. Só que nós ainda éramos muito rudimentares em carne, a nossa matéria ainda era muito densa. E o nosso planeta ainda muito, muito denso. E esses seres não aceitaram
encarnar. Eles não aceitaram vir em carne. Eles escolheram ficar no plano espiritual. Só que eu quero que vocês se recordem disso que eu estou falando para vocês, porque eles eram seres movidos pela vaidade, movidos pelo orgulho, só que de um conhecimento intelectual, de um conhecimento a respeito de como funciona a natureza e de como funciona inclusive a natureza humana, que os tornavam extremamente perigosos, tá? Mas, como toda lei, né, a lei amorosa do universo que nos coloca em constante aprendizado para que a gente evolua, eles também tiveram essa chance de evoluir. E aí, vindo para o nosso planeta, eles escolheram não encarnar. Só que há uma diferença. Quando nós estamos em carne, o próprio não lembrar das nossas reencarnações passadas, a própria matéria densa, às vezes nos ajuda a evoluir mais rápido, tá? Então, o que aconteceu com esses seres? Eles ficaram, sim, no plano astral, que é correspondente à sua densidade, ou seja, uma densidade pesada. Nós chamamos de umbral, de zona umbralínica, que é um lugar onde a densidade é bem forte, onde a matéria ainda tem muita essência, muita força, tá? E é um lugar onde eles têm bases. Vamos colocar mais ou menos como se fosse parecido nosso aqui do nosso planeta para a gente entender. Tem bases. E o que acontece nessas bases? Eles manipulam energia, tá? Para que a gente consiga, para que eles consigam interferir no nosso plano para que a gente não evolua. Por quê? Para eles não é interessante a gente evoluir. Porque se a gente evoluir, igual que está acontecendo agora, a gente sair de provas e expiações e entrarmos em regeneração planetária, eles vão ser expurgados novamente. E para eles não é interessante isso. E onde fica essa zona umbralínica, né? Não existe um lugar muito determinado, né? Geralmente não tem como a gente falar é aqui ou é ali, mas o que se diz que ela está muito próxima à crosta terrestre, tá bom? E muitos dizem que muitos destes seres, quanto maior a sua patente, né? Vamos dizer assim, quanto maior o seu grau de densidade, de maldade, vamos usar essa palavra, eles acabam morando no núcleo, criando zonas umbralínicas no núcleo da Terra. Por isso que a gente colocou o tema hoje de intraterrenos, tá? Mas aí eu me lembrei de um assunto de amanhã, eu falei, ixi, vai dar confusão, então vamos colocar magos negros e vamos falar de magos negros. Então eu quero que vocês imaginem que eles também têm o seu grau de evolução dentro da maldade, então tem o mais malvadão para o menos malvadão. O mais malvadão mora lá no núcleo da Terra, tá? Lá no meião mesmo, lá no meio da lava incandescente. Esses outros menos malvadão estão ali mais perto da crosta. Isso para eles acaba sendo extremamente positivo porque eles conseguem manipular magnetismo de uma forma muito forte. Então eu quero dizer, qual é a característica principal desses seres? Eles são extremamente inteligentes, conhecedores de absolutamente tudo o que nós sabemos da nossa história, porque eles estão conosco desde o começo do planeta Terra. Eles conseguem trabalhar qualquer tipo de energia ectoplasmática, tá? Eles conseguem modular, entrar na nossa onda de pensamentos, enfim, eles são muito inteligentes e sagazes nos seus planos, né? E o que acaba acontecendo? Nesses núcleos que eles criam, né, dentro da zona umbralínica, é onde eles fazem as pesquisas. Pesquisas de criação de vírus novos, criação dessas confusões mentais, de drogas, de doenças novas. Na verdade, eles manipulam muitos dirigentes espirituais, muitos dirigentes políticos, porque para ele é interessante manter a sociedade numa zona bem densa para que eles consigam manipular a gente, tá bom? E aí que vem a coisa, porque eles são aqueles que exercem fascinação, porque geralmente eles se apresentam de uma forma muito eloquente. Lembre-se, eles não encarnam, eles não vêm em corpo, eles não incorporam também,
tá bom? Isso é importante. Eles não incorporam o médium e eles não vêm em carne. Eles exercem fascinação através do seu poder mental. E aí eu tenho certeza que vocês devem estar se perguntando como que nós fazemos então para nos proteger desses seres. Calma aí, eu tenho certeza que essa pergunta vai vir. Mas antes disso, eu quero ficar bem alinhado com vocês o seguinte. Sabe aquela história de chip? Ah, eu fui implantado um chip. Ah, essa história que existem seres né, eu sonhei que eu fui levado para uma nave. Será que realmente eu fui roubado, né? Como chama? Eu fui abduzido por um alienígena, né? Por um ET, por um extraterrestre? Olha, gente, pode ser que sim, mas a grande maioria dessas impressões que nós temos, né? Que nós somos abduzidos e nós somos levados para outro lugar, nada mais é, tá? Nada mais é do que esses seres nos levando para esses lugares. Sim, eles trabalham com essa questão do chip, sim, eles implantam isso para ter um controle mental a respeito de nós mesmos, né? Para ele conseguir controlar a gente, controlar os nossos pensamentos, controlar as nossas ações, e às vezes até roubar a energia ectoplasmática de nós mesmos. Então, assim, quando nós dormimos, nós corremos o risco de, quando nós sairmos do nosso corpo, porque eu não sei se vocês sabem disso, mas quando nós dormimos, o nosso perispírito é deslocado, né? E ele sai e ele vai vivenciar o mundo espiritual, algumas coisas. Ou ele vai estudar, ou ele vai reencontrar velhos amigos, ou ele vai, às vezes, ser raptado por esses seres para que a gente doe energia ectoplasmática. Quer ver que agora eu vou causar? Sabe aquele dia que você dorme gostoso e você acorda super sugado, sentindo como se você não tivesse dormido nem um pouquinho? Então, provavelmente você tenha sido raptado por seres assim para ser sugado energeticamente, tá? Pode ser, né? Lembre-se que tudo pode ser, mas pode ter sido isso sim, porque eles manipulam a questão de chakras. E o que eles fazem? Eles vão colocando ali como se fosse alguns stents para manter esses chakras abertos, para você ir perdendo energia, para que eles possam sugar esta energia, tá? Então, assim, eles vão lá e implantam um chip principalmente na base da coluna, perto do cérebro. Para quê? Para eles conseguirem controlar a sua mente. Então, assim, eu tenho certeza que tem muita gente que vai ficar assustada e nem vai dormir essa noite. Mas calma aí. Ju, prefere pensar que estava trabalhando? Mas sim, muitas vezes a gente está trabalhando, mas eu quero que vocês pensem o seguinte: quando nós trabalhamos em nome da luz e pelo amor e com os trabalhadores da luz, nós não perdemos energia, tá? Quando nós voltamos para o nosso corpo, é feito como se fosse uma descarga de energia ali e a gente fica recarregado. Geralmente, quando a gente acorda ali se sentindo um pouquinho sugado, provavelmente a gente andou em lugares onde nós não deveríamos andar. E aí não adianta muito, né, Li, a gente deixar a luz acesa e cobrir o pé, porque afinal de contas você vai sair do teu corpo de qualquer jeito, com a luz acesa ou com o pé coberto. Mas se isso te deixa segura, eu fico feliz com isso. Mas assim, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: sim, esses seres estão, principalmente neste momento agora, desesperados, porque nós estamos entrando em regeneração, ou seja, eles vão ter que sair do planeta, eles vão ter que largar as suas bases, eles vão ter que sair disso, porque uma nova era de luz vai ser construída, e eu vou falar um pouquinho de era de luz amanhã e era de trevas, isso talvez vocês entendam um pouquinho. Nós estamos vivendo a era das trevas agora. O que significa a era das trevas? Onde o mal e o bem estão convivendo lado a lado, né? Onde nós precisamos viver em carne, ainda temos a doença, ainda vivenciamos a morte. Tudo isso ainda faz parte da nossa matéria. A era de luz é quando vivemos já em questão de espírito, onde a matéria não tem mais influência sobre nós, tá bom? Então, assim, esses seres, eles vão ser convidados para se retirar do nosso planeta, de novo, porque já que eles não evoluíram aqui, eles vão ter que começar tudo de novo, num planeta primitivo, blá, 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 todo aquele papo de novo.
acha que eles estão confortáveis com isso? Afinal de contas, eles já dominam a nossa espécie, eles já dominam como nós funcionamos, eles já sabem como toda a nossa ganância, a nossa vaidade, como cutucar isso, sabe? Sabe aquilo que a gente tem ideia muito de demônio, que a gente vê falando de demônios? Então, esses seres são os mais parecidos com demônios que a gente vê. Sabe essa coisa de demônio de filme? Essa coisa meio assim que a gente tem no nosso imaginário? Pois bem, os magos negros são esses seres, tá? Então, assim, para eles não é nada interessante eles irem embora. Então, o que eles estão fazendo agora? Eles estão colocando um medo, eles estão infligindo um medo na gente, eles estão fazendo com que a gente fique apavorados. Eles estão ficando muito assustados com tudo isso. Então, o que está acontecendo? Eles estão ali em cima da gente, deixando a gente meio atordoado. Por isso, assim, tirando toda essa questão, né, de pandemia que a gente está vivendo, aí você vai me perguntar, mas será que essa pandemia foram os magos negros que criaram? Ai, meu Deus, então toda essa doença, como que Deus permite que esses seres tenham tanta influência sobre nós? Por isso que eu fiz todas aquelas lives anteriores, para a gente chegar no dia de hoje e entender que Deus não tem nada a ver com isso. Quem faz tudo isso somos nós, quando permitimos ceder ao orgulho e à vaidade, quando permitimos entrar nessa frequência, nessa baixa frequência. Então, Deus não tem nada a ver com isso, tá? Então, assim, Deus permite porque nós estamos nessa lei de causa e efeito e nós acabamos infringindo isso a nós mesmos. Mas não são mesmo os espíritos antigos? Juntaram-se a outros a este grupo? Sim, são espíritos antigos que vieram desses planetas, tá? E se juntaram-se outros a esses grupos? Provavelmente sim, mas em categorias mais baixas. Então, esses que vieram provavelmente de Capela ou de outros planetas, tá? De outros sistemas, eles são os considerados os magos negros mors, vamos dizer assim, os primeiros, né? Há uma hierarquia, né? E depois foram se juntando outros que vieram vindo, né, de outros planetas e foram servindo a esses seres como escravos, tá? Eles chamam literalmente de escravos. Quem já trabalhou, né, quem já visitou ou quem já fez mestrado com a gente aqui no Instituto, já teve a oportunidade de fazer um exercício de visitação num lugar umbralínico para a gente sentir um pouquinho aí do que é essa energia, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que sim, tem uma hierarquia. Então, eu tenho lá os magos mais poderosos e eu tenho esses outros seres que foram se juntando a eles e que não necessariamente são da ordem iniciática, mas vibram dentro da mesma frequência. Eu não quero falar mal de ninguém, nem quero falar de religião aqui, por favor, mas quando a gente faz uma missa negra, não sei se vocês sabem o que é isso, que é aquele culto ao demônio, culto ao Lúcifer, né? Essa coisa muito assim, na verdade, o que eles estão fazendo? Cultuando esses seres, tá? E aí, assim, muitos dessas pessoas que participam desses cultos, vamos supor, eu sou membro de um culto desse, eu participo de missa negra, eu culto os demônios, eu tenho toda essa história, né? Que esses demônios são esses magos. Quando eu morro, a minha frequência está muito voltada para essa egrégora. E adivinha para onde eu vou? Eu vou para essa zona onde tem essas pessoas que eu servia em carne e agora eu vou servir em espírito. E aí eu me junto nessa egrégora, só que eu não vou me juntar lá do lado do mago grandão. Eu sou lá pequenininha, sou aprendiz de malvadeza, vamos dizer assim. Eu ainda não sou a malvadeza em si. Tudo bem? A gente conseguiu entender essa hierarquia, como que funciona? Eu não sei quem foi que me perguntou, foi a Rê. Você entendeu, Rê? Ficou mais claro isso? Tá? Então, essa é uma dinâmica, essa é a dinâmica que acontece. Então, como que a gente se protege desses seres? Gente, quem quiser começar a mandar pergunta, já vai mandando pergunta, porque eu tenho certeza que daqui a pouco o Rolando faz assim, ó. Tá? Então, vamos aproveitar o tempo. Como que a gente faz para se proteger desses seres? Primeiro, mantendo a nossa vibração alta, mantendo a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual, estudando, questionando,
ouvindo várias coisas de várias fontes para que a gente crie um referencial, porque tem que tomar cuidado, porque como esses seres são muito inteligentes, eles falam coisas que são coerentes, tá? Dentro de uma verdade deles. E a gente aqui que tem pouco conhecimento, o que acaba acontecendo? A gente acaba entrando na deles. Mas o que eu quero entender é o seguinte: prestem atenção, porque eles falam diretamente com a mente da gente. Eles não falam com o nosso coração, eles não falam com o nosso chakra cardíaco. Então, quando você for ouvir alguma coisa, não ouça somente com o seu intelecto, ouça com todo o seu ser, se conecte com todo o seu ser, para que você consiga sentir o que você está ouvindo. Hoje eu estava assistindo um vídeo no YouTube a respeito de uma coisa específica. Era tão absurdo o que o homem estava falando, sabe? E tão absurdo não só mentalmente, mas eu sentia que aquilo era um absurdo que eu não consegui nem continuar assistindo o vídeo. Então, sentir faz diferença, tá? Esses seres podem influenciar as pessoas a terem depressão, suicídio? Lua, na verdade, é o que mais eles fazem, tá? Eu quero que vocês entendam que eles não fazem isso diretamente, mas o que eles fazem? Eles fazem com que esses escravos que trabalham em nome dele, ou seja, esses seres, esses obsessores, implantem essas ideias na cabeça dessas pessoas. Ou até mesmo coloquem chips para fazer isso, tá bom? Então, sim, eles são responsáveis diretamente por isso. Podem ser considerados como draconianos? Na verdade, eles são os draconianos, né? Tanto que, assim, o conjunto desses seres criaram, né, essa seita chamada Legião dos Dragões, aí draconianos, e tem ou magos negros, ou nós chamamos de alabaques, tá? Tudo isso são os draconianos. Fala, aí desculpa, gente, e só pra gente... E por que eles são chamados disso? Porque eles têm formas, às vezes, de reptilianos, tá? Por isso que a gente leva para essa coisa do dragão. Só um pouquinho, Fê, deixa eu ver aqui que no Face tem uma pergunta. A Alzira está perguntando, os mantras são bons para a proteção? Tudo que eleva, né? A Alzira está perguntando se os mantras são positivos para nos livrar disso. Tudo aquilo que eleva a nossa frequência, mantra, oração, meditação, ler coisas positivas, abrir a mente, fazer aulas, tudo isso nos ajuda a manter tanto o nosso intelecto quanto a nossa energia alta, e isso nos afasta desses seres, tá bom? Porque aí a gente não fica mais tão interessante para eles, porque se a gente serve a luz é incompatível com a energia deles. A Fê está perguntando como ajudar alguém que possa estar sendo importunado a eles. Eles estão com depressão e pensamentos ruins. Fê, o que a gente tem que fazer? Orar, incentivar esta pessoa a orar, trabalhar essa questão forte com ela, né, de mudança energética, de mudança de mindset, então assim, como que a gente faz isso? Vai oferecendo informações para ela, fazendo com que essa pessoa leia, né? Quem é reikiano, né? No caso, como você é reikiana, aplicar o reiki ajuda, porque o reiki ele desmagnetiza, por ele ser uma energia neutra, ele desmagnetiza. Então, tudo isso ajuda muito, muito mesmo nessa questão. As pessoas que estão desencarnando em massa irão para outro planeta ou ainda poderão reencarnar aqui na Terra? Depende muito do grau de evolução dessas pessoas, tá? Provavelmente, quando tem um desencarne em massa, provavelmente eles vão ser levados para outro planeta para que eles continuem a sua evolução, mas não necessariamente, cada caso é um caso, porque pode ser que essa pessoa tenha desencarnado agora e ela tenha, né, quando depois fora do corpo, ela tenha conseguido dar um salto quântico nessa evolução. E aí sim ela pode voltar para o nosso planeta e acompanhar a evolução desse planeta, tá? Então, assim, tudo depende. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente tem que olhar que cada caso é um caso, e quando a gente está fora da matéria, a gente tem uma outra percepção, e talvez a gente possa dar esse salto quântico e conseguir sim continuar no nosso planeta, ou talvez, por que não, né? Voltar para o nosso planeta de origem. A gente vai falar disso um pouquinho amanhã quando a gente falar de extraterrestres. Talvez todos nós sejamos extraterrestres, tá bom? Tem mais alguma pergunta aí no Face? Então, gente, entendemos essa história de como funciona? Então, assim,
Esses seres, eles criaram essa legião, tanto, né, que quando a gente fala de demônios, a gente sempre está falando muito de legião, 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 legião. Existe livros do Robson Pinheiro que eu gosto muito, e eu vou deixar para vocês aqui depois, eu vou fazer um post ali, vou colocar no Instagram, e vou colocar também debaixo da live, os livros que eu recomendo para ler a respeito desses assuntos que nós estamos falando essa semana, tá? Que são livros muito, muito importantes e falam justamente disso. E eles criam essa legião de espíritos que estão dentro da mesma frequência. Por isso, manter os nossos pensamentos elevados ajudam bastante nisso. E se eu acordo e lembro de todo o meu sonho, quer dizer que meu perispírito não foi trabalhar? Claro que foi, não tem nada a ver. Só acontece que você está treinando o teu cérebro para lembrar de tudo isso, tá bom? O cérebro só precisa de referencial. É que o plano espiritual para o nosso cérebro ainda, essa matéria ainda não tão palpável, é difícil para ele, tá bom? Mas é só isso. Não significa que você não foi trabalhar. A gente trabalha, na verdade, quando nós nos colocamos como trabalhadores do bem, a gente se coloca quase todos os dias desta forma, tá bom? Então, provavelmente sim. Esses espíritos podem evoluir e encarnar ou vão ficar ali para sempre, até serem expulsos do planeta? Então, a encarnação, eles não aceitam a nossa matéria e eles acham a nossa matéria muito ruim, né? Então, dificilmente eles vão vir em carne, tá, Paulo? No nosso planeta, porque agora, como o nosso planeta está saindo de provas e expiações, né? Entramos em regeneração planetária, eles não conseguem mais reencarnar aqui de qualquer forma. Então, sim, eles já estão sendo expulsos daqui. Eles não vão mais evoluir e encarnar neste planeta, eles vão precisar ir para outro. Eles tiveram tempo, né, para isso, né? Se a gente for pensar, muito, muito, muito tempo, desde a formação do nosso planeta até o dia de hoje. Se com todo esse tempo eles não quiseram reencarnar, né, e não quiseram evoluir, não vai ser nesse tempo agora só de regeneração que eles vão fazer isso. Então, provavelmente, eles não vão mais encarnar. Eu falo provavelmente, gente, porque, né, no plano espiritual tudo pode acontecer, mas essa é que é a grande... o conhecimento que nós temos. Sim, Exilados de Capela, ele fala bastante disso, mas como ele é um livro que ele é um pouquinho mais complicado, eu falo que existem livros que eles têm selo de proteção para a gente chegar no meio deles, né? Tem muitas pessoas que não conseguem ler ele, que acham ele muito denso. E os livros do Robson Pinheiro têm uma linguagem mais simples, eu acho que consegue chegar mais. Mas Exilados, sim, é um bom livro e fala exatamente disso. Esses magos negros podem se regenerar de alguma forma? Ah, sim, eles vão se regenerar, porque é aquilo que eu falei para vocês, né? A lei da evolução é contínua e ela está para todos. Então, sim, eles vão evoluir, mas eles só são mais teimosos, eles vão demorar talvez um pouco mais. Por isso que eles vão para ser expurgados para outro planeta. De novo, não por castigo, mas só porque eles não acompanham a frequência do nosso planeta. Neste outro planeta onde eles estiverem, eles vão ter a chance novamente de vir em carne. Eles podem escolher ou não vir em carne. E aí eles vão evoluindo. Só muito mais lentamente do que nós que aceitamos a encarnação. Tá? Porque em matéria nós aprendemos muito mais. Porque como a gente está aqui ignorantes do que fomos em outra, nós conseguimos nos desenvolver mais rápido. Tá bom? Ficou claro? Mais alguma pergunta, gente, a respeito disso? Aproveitem a oportunidade. Ó, o Rô já fez assim, já. Então já estamos no limite. Só vamos aproveitar, porque eu sei que é um tema que dá pano para manga, mas assim, nós entendemos que nós podemos, sim, não permitir que esses seres influenciem a gente. E nós temos ferramentas para isso, tá? Tudo que eu venho conversando com vocês, quando a gente fala de autodisciplina, todas essas lives, na verdade, eu só tenho um único objetivo: ajudá-los a construir este ser que consegue ser imune a esses obsessores, a esses magos negros, a todos esses seres. Eu tenho certeza que todos vocês conseguem fazer isso, tá? Lembre-se que a construção íntima ela é extremamente importante, tá? Para a gente se isolar desses seres. Se a gente se lembrar todos os dias, trazer para recordação todos os dias que somos sim centelha divina, que somos luz e que nós vibramos isso, esses seres não conseguem nem chegar perto de nós,
tá? Isso é interessante. Podemos associar esses espíritos à ideia do diabo? Sim, foi o que eu falei um pouquinho anteriormente. Eles são, sim, o que nós chamamos de diabo, tá? Não necessariamente de Lúcifer, né? O anjo caído de Deus, mas sim é o que nós temos no imaginário de ser diabo. Uma vez o chip instalado por eles, não pode mais ser removido? Ou o fato de eu me reerguer, eles perdem um direito sobre mim? Ah, com certeza pode ser retirado, sim, Lua. E tem, assim, a própria oração, isso que você está falando, você se reerguer, você construir, oração, reiki, respiração, meditação, poder positivo, tudo isso tira esse direito deles sobre você. Quando você assume a responsabilidade a respeito da sua vida, assume o seu eu maior, assume a sua luz, tudo você tira da mão deles esse direito, tá? Então, assim, lembre-se sempre disso, né? Lembre-se que você é luz. Eu sempre falo para os meus alunos de mestrado de Reiki, para o pessoal que faz curso de Reiki comigo. Gente, vai lá, olha para a luz dourada e anda em direção a ela. Não importa se tiver qualquer coisa no meio, vai em direção à luz. Porque quando eu brinco em direção à luz, porque a luz dourada é a luz da frequência maior de Deus. Então, quando a gente foca nessa luz e a gente vai ali, ó, sem medo, não tem quem mande na gente, não tem quem nos influencie, a não ser o próprio Deus. E se a gente for parar para pensar, né, se eu posso ter essa conexão direta com o meu Criador, né, todos os seres que trabalham em nome dele também estão conectados a mim. Lembre-se disso, não tenham medo, gente. Eu entendo que tudo isso pode causar um pouquinho de medo, mas não. O meu objetivo aqui não é causar medo, é ao contrário, é dizer o seguinte: se vocês acham que vocês podem estar sendo influenciados por esses seres, ou se vocês conhecem alguém que pode estar sendo influenciado por esses seres, simplesmente brigue com isso, foca no dourado, coloca atenção nisso. Lute por isso, porque você é filha de Deus e não existe nada mais forte do que isso. E é importantíssimo a gente lembrar disso, certo? Beleza? Fechado nesse assunto, então? Lembrando que sim, somos poderosos porque nós carregamos Deus dentro de nós e esses seres nós temos que ter, na verdade, compaixão para com eles, porque eles ainda estão brigando contra a lei do amor, e é muito mais fácil ceder à lei do amor, à lei da evolução, à lei kármica que nos leva todos os dias a um patamar superior. É bem melhor, não é? Então, vamos ter compaixão para com esses seres, vibrar para que o nosso planeta evolua bastante, para que sim, eles tenham essa oportunidade de saírem das suas tocas, literalmente das suas tocas, irem lá para um próximo planeta e começar a evoluir. Tem como lutar pelo outro? Lógico, quando você faz uma oração, quando você se coloca à disposição do outro para trabalhar, você tá lutando. Eu, quando me coloco aqui todos os dias para a gente estar conversando, é uma forma de lutar contra, né, lutar com vocês. Nós estamos todos juntos aqui. Né? Então, assim, quando você diz lutar, eu digo diferente do ajudar. Para eu ajudar o outro, eu necessito que o outro aceite ajuda. Mas quando eu digo lutar, né, lutar com o outro, é falar para o outro, tamo junto, vamos lá, eu vou te ajudar nisso. Se você quiser, nós conseguimos juntos, que é o que nós fazemos aqui todas as noites, reunidos num só coração, numa só voz, vibrando e lutando pelo nosso planeta, pela nossa humanidade, pelo que nos transforma em luz. Entendeu, Pri? Ficou claro? Beleza? Então vamos lá vamos aproveitar e vamos mandar reiki para o nosso planeta para a gente conseguir encher o nosso planeta com muito amor, com muita luz dourada, para que esses seres realmente sintam que não é mais o lugar deles e que eles possam evoluir em outro planeta, em nome de Deus e com luz e tudo mais. Certo? Então vamos lá? Então eu vou pedindo para os reikianos, por favor, se conectarem ao reiki. Aqueles que não forem reikianos, se conectem através do seu coração, através do seu amor, tá? Permitindo que o seu coração guie esta oração, se conectando a essa fonte de luz dourada. Convocamos a presença de nosso Pai Maior,
convocamos a presença dos mentores de luz, dos mestres ascensionados, de Mestre Jesus, de Mãe Maria, de Mestra Kuan Yin. Que todos esses seres formem uma grande corrente de luz em volta de nosso planeta. E que possamos estar todos reunidos em um só coração, em uma só voz, para enviar amor. Amor para todos esses seres que, infelizmente, brigam contra o amor, que não conseguem ceder ao amor. Pedimos também por esses seres que são influenciados por eles, que todo chip, que toda frequência negativa, que toda influência magnética possa ser desfeita pela lei do amor e pela energia universal. Empoderados do amor divino e sabedores da luz que carregamos dentro de nós, pedimos neste momento a intervenção de Deus sobre o nosso planeta. Que o núcleo do nosso planeta e todas as zonas do umbral possam começar a ser desfeitas, porque a lei do amor vai reger este planeta. E nós, como trabalhadores da luz, vamos trabalhar incessantemente para que a luz dourada seja a única que cubra todo ele. Que a verdade se faça hoje e sempre. Namastê. Gratidão a todos vocês por mais essa noite. Amanhã vamos falar sobre esses seres extraterrestres e o que significa extraterrestre, o que significa esse extraterrestre intraterreno. Vamos falar sobre tudo isso de uma forma bem simples, bem descomplicada, conseguir atingir o coração de vocês, o intelecto de vocês de uma forma muito leve. Quem está perdendo as nossas lives, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para vocês receberem sempre coisas novas, para que a gente juntos possamos de verdade assumir o nosso planeta e vibrar muito amor em nome disso tudo. Gratidão a cada um de vocês e eu vejo vocês amanhã. Não entrem atrasados, porque amanhã tem um monte de coisa e o chefe aqui, quando dá a hora, ele faz assim, aí eu já tenho que, parar rapidinho, tá bom? Para não ficar chato também para vocês. Então, assim, amanhã às 21h30 eu espero vocês, sem atrasos, por favor, tá bom? Um grande beijo, uma noite iluminada para vocês. Gente, a Elaine deu uma grande dica. As meditações que o Rô colocou lá no canal do YouTube são ótimos para desmagnetizar tanto o chip quanto para elevar a questão mental, tá? Porque lá no fundinho ele tem lá aquela vozinha dele gostosa, que ele vai lá conduzindo a gente na meditação, mas tem frequências lá dentro que nos ajudam bastante a elevar essa nossa frequência e fazer esses seres ficarem bem longe da gente, tá bom? Um grande beijo, até amanhã e eu vejo vocês às 21h30.